ferrovias. Nós temos aqui hoje 5 palestrantes, que eu vou já convidar eles para compor a mesa aqui comigo. Vou lembrar que algumas das apresentações que serão feitas aqui estão em inglês, então, se alguns de vocês precisarem, a gente tem tradução simultânea aqui nessa sala e os aparelhos estão disponíveis ali perto da porta de entrada, tá, ok? Então, para compor a mesa aqui, eu vou chamar os nossos palestrantes. Então, eu chamo aqui o Mário Barbosa, da Wärtsilä. Natalie Gupta, da Porto Consultants. Aline Barros, da Cummins. Renato Osetti, da Avonwood Developers Limited. E o Willie Dobson. Bom, para começar nossas apresentações, então eu convido o Mário Barbosa, da Wärtsilä, para começar com a sua apresentação. Mário, obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Barbosa, como já foi falado lá pelo Marcelo Igor. Quero agradecer primeiramente a Sobena por essa oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. E não é a primeira vez que a gente fala sobre esse tema, mas é sempre recorrente, né? E é bom a gente reforçar sempre a questão tanto da eficiência energética quanto a questão ambiental, sobretudo na navegação fluvial. Então, reforçando um pouquinho essa parte, como é que a gente geralmente trabalha, né, com projetos novos? Quando o armador chega para a Wärtsilä, começa a conversar com a gente, ele tem uma ideia mais ou menos da operação dele, quando é uma embarcação nova, um projeto novo, etc. Então, a gente tem que ter bem claro aí de onde a gente está partindo, para onde a gente quer chegar, e vários parâmetros a gente começa a analisar, né? Os objetivos, né? Perfil de operação. Qual é o perfil de operação dessa embarcação? Quais são as interações que ela vai ter com o meio ambiente? Quais são os fatores relevantes do meio ambiente para essa embarcação? Combustível que vai estar disponível, emissões, regras vigentes, etc. Requisitos operacionais, né? Os valores da empresa, quais são os valores que aquele armador tem, que ele preza. Então, a gente começa a ajustar o escopo, o projeto daquela embarcação, tendo em vista esses primeiros parâmetros. Fazemos lá uma primeira seleção do que seria um sistema de propulsão. Aqui um exemplo bem simples, né? Um motor, uma linha de transmissão, um eixo de transmissão aqui, um cardão direto, num propulsor azimutal. Então, isso é o que a gente tem visto lá nos comboios de grande porte, já operando na região norte do país. Um sistema bem simples, já conhecido. O motor pode operar tanto com óleo diesel quanto com bunker, né, o HFO. Então, esses grandes comboios, a maioria está trabalhando com HFO. Tá? Então, a gente faz um dimensionamento, analisa todas as alternativas que estão disponíveis, fazemos uma primeira análise, se atende a esses objetivos aqui do projeto, do que o armador espera para aquele tipo de operação, e começamos a comparar algumas alternativas, porque geralmente aqui a gente não tem um sistema só de propulsão, uma alternativa só de combustível, uma alternativa só de arranjo de sistema de propulsão de praça de máquinas. Então, a gente começa a analisar as alternativas. E essa análise ela é feita em que base? Inicialmente, CAPEX e OPEX. A gente tem condição de, obviamente, do que é sistema de propulsão dentro do escopo Wärtsilä, por exemplo, a gente
faz a conta aqui, apresenta uma conta do que seria o investimento para diversas opções e faz uma projeção do custo operacional que esses sistemas de propulsão geram em função do combustível que vai ser utilizado, em função da quantidade de motores, da carga média dos motores, do tipo de propulsão, seja azimutal, seja propulsão convencional, hidrojato, etc. Então, a gente faz essa análise para dar subsídios ao armador decidir que tipo de propulsão, que tipo de embarcação, para a embarcação que ele vai operar, que tipo de propulsão utilizar. Então, aqui alguns exemplos, né? Esses dois motores, o Wärtsilä L20, né? Um motor em linha, de 20 centímetros de diâmetro de camisa, é o que tem uma população bem considerável aqui na região norte do país, e o 26. Esses dois motores são que a gente usa nas hidrovias aí pelo mundo. Então, eu posso ter uma composição só desse motor aqui. Então, a gente vai analisar qual é o melhor balanço ali de CAPEX e OPEX para cada caso. Tá? Então, como exemplo, esse motor aqui tem mais de 6.500 operando no mundo. Esse motor é um pouco mais novo, são 1.500 motores que operam já pelo mundo aí. Então, o que a gente faz? A gente analisa e dá esse subsídio para o projeto, a gente compara o que é o consumo específico em função da carga de operação. Então, é comum a gente não trabalhar só, obviamente, com a velocidade máxima que a embarcação tem que atingir, mas em que ponto aqui da curva de consumo você vai estar trabalhando, o motor vai estar operando. Então, a gente tenta otimizar o sistema de propulsão, a seleção de motores, não é nada novo para vocês, em função do consumo, da curva de consumo específico do ponto de carga que o motor ou os motores irão operar. Tá? Ali é uma comparação com alguns concorrentes. Aqui tem concorrente de alta rotação, queimando diesel, e alguns concorrentes aqui também de média rotação. Recentemente, a gente lançou esse motor, o Wärtsilä 14 é o primeiro motor da Wärtsilä de alta rotação, foi lançado ano passado no Boat Show em Nova Orleans. Então, a gente vai de 755 kW até mais ou menos 1.340 kW, atendendo a um nicho aí que a gente não atendia antes, que são motores de alta rotação queimando diesel. Tá? Então, esse é um lançamento recente aí da Wärtsilä, tanto para propulsão quanto para geração de energia. Então, para navegação fluvial, hoje, esses são os 3 motores que a gente trabalha, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, aqui o Wärtsilä 14 é o menor, né, para queimar diesel, motor de alta rotação, e o Wärtsilä 20, que é esse que eu falei que a população é bem grande aqui no norte do Brasil, queimando óleo pesado, assim como o Wärtsilä 26, também queimando óleo pesado. Em termos de propulsão, existem infinitas possibilidades, diversas possibilidades. Já teve um painel hoje que apresentou a questão da propulsão convencional, seja passo controlado, seja passo fixo, com caixa redutora, ou então os azimutais, né, que são esses aqui, essa configuração com motor, um eixo e um azimutal. Isso é o que tem sido muito utilizado nesses grandes comboios que operam lá na região norte, hidrovias, Dreyfus já utilizar, MAGE, etc. Então, tem N tipos de sistemas de propulsão. E a história da Wärtsilä com propulsão começa lá em 1967, pela Lips. A gente comprou a Lips em 2002, então passou a fazer parte do grupo Wärtsilä. Como eu falei para vocês, inicialmente, a gente discute muito com o armador quais são as possibilidades. Então, essa discussão inicial vai muito em conhecer o tipo de operação que ele vai fazer. Então, a gente tem aqui um caso simples, né? Um empurrador que vai empurrar uma determinada quantidade de barcaças com a carga, e a gente analisa algumas possibilidades. Eu poderia ter 2 motores maiores, com uma caixa redutora, lemes auxiliares aqui para manobra, e um sistema de passo fixo ou passo controlado. Tá? Propulsão extremamente convencional, que a gente encontra aí facilmente esse tipo. Ou então, esse mesmo empurrador, ele poderia ter esse tipo de configuração aqui que a gente falou, motor e azimutal. Aqui, nesse caso, uma propulsão mecânica ligada a 3 propulsores azimutais, que é o que eu tenho falado, que a gente vê muito aqui no norte do Brasil operando, empurrando os comboios de soja.
Então, o que a gente normalmente faz? O cliente ele não vai ter na cabeça dele qual é o melhor em termos de emissões de combustível, de emissões de gases para a atmosfera, custo de combustível, custo operacional, etc. Então, a gente faz um comparativo e estuda junto com o cliente, em função da operação dele, qual caso é o melhor para aquela operação específica que ele está fazendo. Tá? Então, isso é um subsídio, é uma informação bem relevante para ajudar o armador a decidir que tipo de propulsão e que tipo de combustível que ele vai utilizar, já lá na fase bem inicial de projeto. Então, quando a gente pensa no corredor norte, né, essa nova fronteira logística para o agronegócio, então todo mundo quer excelência operacional, todo mundo pensa em operar da melhor forma possível, ter o menor custo por tonelada transportada de grãos ou de outro insumo qualquer que seja lá. Então, a gente discute muito, a gente pensa em excelência operacional como eficiência energética, você selecionar o melhor sistema de propulsão para aquela tua operação, tá? Pensa no meio ambiente, a questão das emissões, a escolha do combustível é um fator muito relevante para isso, porque o que entra ali vai ser queimado, o que sai é função daquilo que entrou para ser queimado nos motores. Tá? As novas regulamentações que estão em vigor, né? 2020, agora a questão do enxofre, 2050, apesar de estar um pouquinho longe lá, mas alguns de nós, pelo menos, vamos estar talvez ainda trabalhando nessa fase aí. Mas esses navios, esses comboios, essas operações têm que começar a serem definidas agora. Então, a gente tem que analisar também o que está para vir no futuro. E, obviamente, excelência operacional, sem pensar em confiabilidade, segurança e disponibilidade do ativo, não quer dizer muita coisa, né? Então, a gente analisa os ativos em operação, né, quais são os novos ativos, planos de manutenção, monitoramento e gerenciamento de frota. Tá? Isso é uma coisa que está muito em pauta hoje, você saber exatamente onde teu ativo vai estar, inclusive saber que tipo de combustível que ele está queimando quando entra naquela determinada região, se é uma determinada região que tem limitação de queima de combustível com enxofre, por exemplo, você pode proibir que o chefe de máquinas cometa esse erro de queimar o combustível com enxofre. Então, tem uma série de coisas. Então, você faz isso pelo gerenciamento da sua frota. E aí, a gente vai nessas duas coisas iniciais aqui, nesses dois pontos iniciais, eficiência energética e meio ambiente. Os dois estão bem interligados, né? No caso de eficiência energética, eu vou apresentar para vocês aqui duas alternativas de propulsão, né? A gente vai analisar o híbrido, 2 sistemas híbridos, e gás natural como combustível, ok? Então, eu passo, obviamente, dependendo da escolha de combustível que eu passo aqui a fazer, no meu projeto, eu vou ter alguns gargalos técnicos e logísticos para fornecer esse combustível para a minha embarcação. Mas, por outro lado, eu tenho os ganhos ambientais que muitas e muitas empresas hoje estão cada vez mais considerando isso. Ok? Então, aqui a gente tem um empurrador de manobra, né, auxiliar. Já teve uma apresentação de manhã cedo, o pessoal da Hidrovias apresentou esse caso de um empurrador de manobras com um sistema híbrido de propulsão, tá? Que faz bastante sentido isso daí. Para os empurradores maiores, né, os comboios maiores, a gente acredita que o gás ele pode ser uma alternativa, e cada vez mais, se vocês acompanharem esses leilões de energia que estão acontecendo, toda essa discussão em torno do gás, cada vez vai se aproximando o dia da gente ter um comboio fluvial com gás como combustível. Eu vou explicar rapidamente aqui o sistema híbrido. Tá? Eu estou usando como exemplo aqui um empurrador com mais ou menos 75 toneladas de bollard pull. É grande, é um empurrador grande, né, de 75 toneladas. É uma potência considerável, esse bollard pull demanda uma potência considerável, mas é um exemplo aqui. Então, aqui o diagrama unifilar. Eu tenho 2 grupos geradores e um banco de baterias. Deixa eu ir para cá que fica mais fácil. Então, eu tenho 2 grupos geradores e um sistema de bateria interligados em 2 painéis. Os drives, né, drive aqui também, e a propulsão passa a ser elétrica. Então, um motor elétrico aciona o propulsor azimutal.
Mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. Eu tenho os painéis, os 2 grupos geradores, o banco de baterias, e aqui eu tenho 2 propulsores azimutais, onde ainda eu vou conectar o motor elétrico. Qual a vantagem desse sistema? É a flexibilidade, porque como eu falei em manobra, né? Às vezes em manobra a carga, a maioria das vezes em manobra a carga varia bastante. Então, às vezes eu não preciso ter os 2 grupos geradores ligados o tempo todo. Eu posso utilizar só a potência da bateria, ou então a potência só de um gerador e realimentar a bateria. O conceito aqui é o mesmo de um carro híbrido que a gente está vendo cada vez mais aí nas ruas. É otimizar o uso do combustível e otimizar o uso dos motores. O uso dos motores em navegação fluvial ou navegação é crucial, porque você faz a manutenção em função das horas rodadas de cada motor. Então, com um sistema desse híbrido aqui, a gente não só otimiza o consumo de combustível, trazendo os geradores para operarem sempre na carga ótima, ou seja, onde tem um menor consumo específico, tá? 85% de carga, então eu estou lá com um consumo específico bem baixo. Então eu trago os geradores para operarem sempre na condição ótima deles. E a bateria, ela faz o backup, ela faz o peak shaving, ou seja, quando eu passo dessa carga do motor, onde já não estou na ótima, a bateria entra porque eu tenho energia armazenada aqui nela. Tá? Ou então, no outro caso extremo, quando eu estou com um motor ligado, ou 2 motores às vezes, mas eu estou numa condição de carga muito baixa, 15%, 10% de carga nos motores. Então, isso é ruim para o motor, para a manutenção, carboniza a camisa, etc. E também estou na parte da curva do consumo específico, que é muito ruim, ou seja, o consumo específico é muito alto. Então, nessa condição, eu desligo os 2 grupos geradores e posso trabalhar só com bateria no modo 100% elétrico. Quem já dirigiu um carro híbrido, grosso modo, é quando você sai do carro, entra no carro, liga, você não vê o motor funcionando, se tiver carga na bateria, ele sai da garagem, manobra, até 30, 40 km por hora, você trabalha só no motor elétrico com carga da bateria. Quando a carga baixa, os grupos geradores entram e recarregam a bateria, e fica entrando e saindo o tempo todo. Grosso modo, esse é o esquema aqui, ok? No caso de empurradores e de rebocadores, a gente usa isso aqui também como um booster de potência, porque ao invés de a gente ter 2 motores grandes numa propulsão convencional para dar o bolar pull máximo, que quase eu nunca uso, a gente adiciona, divide essa potência total, botando uma bateria aqui que vai funcionar como booster quando eu precisar da condição de bolar pull, ok? Então, essa aqui é a configuração dieselétrica, onde eu tenho 2 grupos geradores e o sistema de bateria com painéis e outros componentes elétricos aqui. No sistema diesel elétrico, diesel mecânico híbrido, o que eu tenho aqui? Eu também tenho uma bancada de baterias ligada a um painel de corrente contínua e 2 motores principais. Esses 2 motores principais, eu tenho um eixo que vai para o azimutal e tem uma embreagem aqui, um acoplamento aqui, né, que é 0 ou 100%. E no meio aqui eu tenho uma máquina elétrica. Essa máquina elétrica aqui, ora ela é um PTO, então ela está gerando energia, é um gerador, ora ela é um PTI, então ela passa a ser um motor elétrico. Então, nessa configuração aqui, o que me propicia? Eu posso trabalhar só no modo elétrico, se eu tiver energia aqui, desligo os 2 motores, desacoplo aqui os 2 eixos, e a energia aciona os 2 motores elétricos em cada bordo. Então, eu estou no modo elétrico. Agora, baixou a carga da bateria. Então, antes de baixar, essa bateria aqui, ela me fornece carga para eu acoplar aqui, e esse motor elétrico, além de acionar o azimutal, ele também parte o motor principal. E ele parte de forma verde. Ele já joga o motor na rotação e vai administrando o combustível aos pouquinhos, até ele conseguir pegar, para você evitar emissões, fumaça, aquela fumaça preta, etc. Então, isso também é uma patente da Wärtsilä, tá? Então, essa é uma possibilidade. Aí, uma vez que esse motor entrou, está lá 100% de carga, ou está disponível, né? Eu posso usar isso daqui como PTO agora, e ele passa a jogar a energia de volta para ser armazenado na bateria, ou para dividir carga através do painel para esse outro lado aqui, esse outro bordo, e esse aqui funciona só como motor elétrico. Então, aqui eu tenho um motor acionando o eixo, que aciona um gerador, mais o azimutal,
que gera energia para armazenar na bateria ou para tocar esse azimutal aqui desse lado. Tá? Então, é um sistema bem flexível. Então, com isso, eu posso trabalhar com um motor só, acionando os dois bordos, mas, quando eu precisar de mais potência, obviamente, eu vou entrar com isso daqui, e, numa condição extrema de boiler pool, de potência máxima que eu preciso, a bateria me ajuda, através desses dois motores aqui, a ser o booster final para o boiler pool, para a condição de boiler pool. Então, com isso, a gente consegue motores principais com menor potência instalada e também otimiza todo o consumo. Aí vocês vão me perguntar, tá, beleza, mas qual é a redução de consumo aí? Vai depender do perfil de operação. A gente tem casos de redução de 20% a 30%, são casos extremos, de 20% a 30% de redução de combustível. E de emissões é dessa ordem também. Se você reduz o combustível que entra, você reduz a fumaça que sai. Tá? Mas tem aquele ganho operacional que eu falei para vocês. Com isso, se eu trabalhar só com um motor, eu estou economizando as horas de operação desse outro motor aqui. Então, eu estendo a vida útil dos motores, digamos assim, porque eu estou atrasando cada vez mais um overhaul do meu motor, porque eu estou rodando cada vez menos com eles. Tá? Então, pensem nisso. Eu tenho uma redução no custo operacional em virtude do combustível, eu diminuo a quantidade do combustível que entra, porque eu otimizei a operação, eu pensei e otimizei a operação para selecionar de acordo, e também eu tenho um ganho operacional, uma redução de OPEX, por conta das horas que eu estou salvando do meu motor que não precisa rodar. Ok? Aqui o que eu falei para vocês, quando está em manobra eu posso operar na forma green, só na parte elétrica. Em trânsito, a bateria, ele funciona como peak shaving, entra e sai, ó, start-stop. Manobra de baixa carga aqui, também só no sistema de bateria e os motores totalmente desligados. É aquele caso do carro híbrido saindo da garagem, só no motor elétrico. Aqui em trânsito, eu posso ter um sistema tipo start-stop, baixou a carga da bateria, o gerador entra automaticamente, recarrega a bateria, recarregou, desliga novamente, então eu economizo horas e combustível, tá? E eu posso, inclusive, recarregar no terminal. Se eu tiver conexão de terra, lá, Shore Connection, eu posso recarregar minhas baterias com custo de energia por megawatt melhor do que o diesel me propicia. Então, tem N possibilidades. Bom, na questão da confiabilidade, segurança e disponibilidade, a gente tem que trabalhar com os novos ativos, né? A gente vê os sistemas integrados para propulsão, faz contrato de serviço, gerenciamento remoto, etc. Então, a gente está pensando cada vez mais a embarcação operando no ecossistema dela, tá? As regulamentações, os requisitos ambientais. Vou ter que acelerar um pouquinho aqui agora. Isso aqui vocês já devem ter visto em algum lugar, as emissões e as normas estão ficando cada vez mais restritivas, né? Hoje a gente está aqui na questão do enxofre, e qual é a alternativa que a gente pode trazer para a questão de redução de emissões? O gás natural como combustível. A gente aposta muito nisso. Desde 2013 eu vou em vários seminários, eventos, etc., tocando nessa tecla, e cada vez está se aproximando mais, eu espero que venha rápido. Então, com isso, você não precisa de alguns sistemas como scrubber, etc. O gás natural, ele reduz em torno de 25% o consumo, a emissão de CO2, em 85% a emissão de NOx, e em quase 100% a emissão de SOx e particulados. Então, combustível limpo, né, está disponível. Não existe nenhum gargalo técnico hoje para projeto de embarcação com propulsão a gás. O gargalo é logístico, eu dimensionar os tanques de LNG que eu vou ter que instalar a bordo em função da disponibilidade de onde eu posso abastecer, em função da autonomia que eu preciso. Tá? A gente está falando de uma tecnologia de 1995 da Wärtsilä. São mais de 2.100 motores operando no mundo e mais de 26 milhões de horas de operação. Então, assim, quando a gente escuta, mas o gás é novo. Não, não é novo. Talvez seja novo para a gente aqui, mas lá fora isso já está há muito tempo. Em diversas aplicações. Navios mercantes, navios de transporte de passageiro, que é restrição maior do que navio de transporte de passageiro, né? Operações offshore, rebocadores, navegação fluvial, etc. Então, o que a gente acredita hoje é nesse ecossistema todo interligado, tá?
numa redução de consumo de combustível, numa otimização da propulsão, você pensar o perfil de operação e dimensionar isso de acordo, tá? E os combustíveis alternativos. O LNG é a transição para a gente chegar lá em 2050, lá na IMO. Até agora, fala-se célula de combustível, fala solar, etc., mas a eficiência ainda não está lá para a nossa vida prática aqui, ok? Era isso. Se tiver alguma pergunta, pergunta Mário, depois, né? Eu vou explicar. Tá. Obrigado, Mário. Eu esqueci de comentar, pessoal, eu vou passar para as próximas apresentações e vou abrir para perguntas no final para otimizar o tempo da gente, já que a gente tem 5 apresentações nessa sessão, tá bom? Queria convidar Nathalie Gupta, da Porto Consultants, para fazer a próxima apresentação. Obrigado, Nathalie. First of all, thank you to the organizers for inviting me. I'm very happy to be here. De estar aqui. First of all, second of all, I apologize. Eu peço desculpas, não falo português, então essa apresentação vai ter que ser em inglês. Eu sou uma consultora independente de portos nos Estados Unidos e nos últimos 4 a 5 anos eu trabalho na África, principalmente no sul da África. E como talvez vocês saibam, a estrutura das hidrovias e particularmente portos não estão bem desenvolvidos nessas duas regiões. E como resultado, a maior parte do meu trabalho envolve portos na costa, no litoral, mas um porto é um porto. Então, os desafios e questões de portos do litoral também se aplicam aos portos de hidrovias. Então, o que eu quero fazer com a minha apresentação é colocar as situações dos portos num contexto macro. Quero falar sobre o contexto macroeconômico no qual a indústria naval está operando, o impacto que isso está tendo nos portos e as exigências que os portos precisam ter. E também de formas inovadoras como podemos abordar esses desafios. Então, como eu disse, vou começar com o contexto macroeconômico e a principal mensagem aqui é que o comércio global está mais lento. Se olharmos para o lado esquerdo do gráfico, entre 1980 e a crise global financeira de 2008, vemos que o volume de comércio cresceu mais rápido do que o PIB, que é a linha vermelha. E no passado, o comércio mais que dobrou o PIB, mas se olharmos para o lado direito do gráfico e abstrairmos a volatilidade que observamos durante a crise global financeira, vemos que as duas linhas, o PIB global e o comércio, estão agora mais próximos. De fato, estão quase no mesmo nível. O que isso significa é que o comércio global está alinhado com o PIB global. Então, a grande pergunta é, isso vai continuar? É essa tendência futura? Como estamos vendo, a previsão do IMF ele adota esse cenário. Então, claramente, temos fatores cíclicos e temporários que explicam essa associação, essa confluência entre as duas linhas, e também temos fatores de médio a longo prazo. Então, temos fatores temporários, por exemplo, o valor do dólar dos Estados Unidos, que está indiretamente proporcional ao output de produção. Temos também a recessão global, mas também temos fatores estruturais que talvez sejam fatores que vão permanecer em longo prazo.
Então, um fator de longo prazo são as tarifas, de forma geral, têm caído, ou seja, a globalização. Isso está muito claro em economias emergentes. A linha vermelha representa uma queda brusca nas tarifas, e isso é um dos motores principais do comércio global. E, por sua vez, isso levou a um aumento nas cadeias globais de comércio. Então, vemos serviços e bens intermediários representando mais ou menos 10% do PIB global em 2013. No entanto, temos contrafatores também. E, como sabemos, temos as guerras comerciais, onde as tarifas são aumentadas. Esse é um estudo muito interessante, conduzido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas do Reino Unido, que avalia o impacto dessas tarifas no comércio global e na navegação. Temos muitos fatores associados com essas tarifas aumentadas. E, então, quando se aumenta a tarifa, você pode diminuir até 5% o PIB global nos próximos anos. Então, a grande questão aqui é qual o impacto disso na indústria naval, tanto no nível global, mas também isso não quer dizer que a navegação interna não seja isenta. Mas um dos fatores que temos visto agora é o reequilíbrio entre a demanda e a oferta. Temos muita capacidade que foi diminuída do Transpacífico e da Ásia, Europa, pois os armadores querem manter os preços elevados. E também temos visto a redução dos preços operacionais, que é o objetivo permanente da indústria. Outros fatores, como a mudança tecnológica, nós falamos sobre embarcações autônomas. E isso, por exemplo, no Reino Unido, eu estava numa conferência algumas semanas atrás e foi muito interessante aprender que portos médios e pequenos no Reino Unido já estão instalando sensores dentro de seus portos, antecipando o uso das embarcações autônomas. Outros palestrantes falaram sobre a regulação internacional, a regulamentação do enxofre. Por exemplo, na Índia, a Índia diz que não vai implementar essa regulação para embarcações que estão indo para dentro do país. E a China diz o contrário, que vai implementar essa regulamentação mesmo nas hidrovias internas e não apenas no litoral. Então, como eu disse, essas tendências estão refletidas na ordem global das embarcações grandes globais. E isso está buscando as economias de grande escala e também na seção dos feeders. Então, qualquer embarcação menos do que esse nível azul aqui. Então, no nível global, a indústria está buscando economias de escala e está buscando diminuir os preços de operação, mas também estão vendo crescimento em comércio local e regional. Isso, claro, impacta os portos, isso é imediatamente óbvio também, e a profundidade de navegação, as exigências de profundidade estão crescendo. Então, é uma corrida para entender que tipo de investimento é preciso para garantir que as navegações ainda podem vir aos portos. Isso é um grande desafio, pois isso envolve desafios em termos de predizer o futuro. Isso também exige muito capital em países como a África e a América do Sul e países
em desenvolvimento, mas também não apenas esses países, não é tão simples conseguir esse capital. Outro ponto que eu gostaria de fazer é o comércio regional. Eu acho que essa região aqui, assim como a África, se você olhar, há muito potencial para o crescimento. O comércio intrarregional no Mercosul é apenas 14,5%. É o mesmo na África. Então, se olharmos essas estatísticas, podemos ver como que o comércio local e regional talvez seja a área que mais está crescendo daqui para frente. Então, alguns exemplos desses motores do crescimento são as tarifas e padrões, acordos regionais, por exemplo, acordos internacionais também, a integração entre postos de fronteira, porque eles não lidam apenas com cargas, eles também são alfandegários. Moeda, talvez vocês saibam que no oeste da África estão considerando adotar uma moeda única e lidando com comércio que passa pelo Brasil para entrar em outro país ou vice-versa. Então, vamos sair apenas da exportação, vamos exportar produtos com valor agregado. E vamos investir na conectividade do interior. Isso é muito importante, pois você pode ter um excelente porto e embarcações, mas se não há conectividade entre os portos e o interior, haverá um gargalo que vai aumentar o custo do comércio. Então, como que isso impacta as exigências do transporte hidroviário interior? Se você olhar do ponto de vista do porto, isso vai ser impactado por tendências globais. As economias de escala, reduzir os custos operacionais, tecnologias para agilizar o compartilhamento de informações, aumentar a eficiência, a segurança, questões ambientais, como nós discutimos antes, as emissões, poluição e também a eficiência operacional. E o ponto principal da eficiência operacional é essencialmente o que eu disse antes. A minha experiência em trabalhar com os portos me mostra realmente que é possível ter investimentos sólidos no dredging de capital, e o dredging de capital podemos ter um investimento para agilizar o movimento de cargas, mas se houver um gargalo atrás disso, isso não vai permitir o pleno benefício daqueles investimentos. Não vamos poder tirar proveito desses investimentos. E, infelizmente, geralmente se olha para a infraestrutura dos portos e esquecemos de como a parte soft da operação é importante. E, claramente, as hidrovias competem com outras modalidades, então a ferrovia, rodovia, às vezes temos as aerovias em alguns contextos. Então, investimentos olhando para o futuro, equipamento de dragagem, etc. Isso especialmente em casos de portos de uso público. Talvez seja o caso em algumas regiões do mundo. Portos interiores são privados, mas a Europa tem um bom exemplo de uma configuração onde você tem muitos portos internos que são de uso público. E um exemplo interessante são terminais na Alemanha, que são parte do portfólio de grandes operadoras globais, como o Dubai Ports World. E é muito interessante ver que muitos dos desafios que esses portos internos lidam não tem a ver com equipamento, mas com processos e procedimentos. Então, quais são alguns dos exemplos da inovação que não necessariamente se aplicam a equipamento específico,
por exemplo, o primeiro, que eu acho muito interessante, especialmente porque, como uma consultora, eu olho vários documentos, editais, é o engajamento do contratante desde o início. É interessante que não é apenas o setor público que escreve as especificações técnicas do que é preciso e depois publica no edital para empresas privadas. O governo que está publicando o edital está buscando o conselho do setor privado, o apoio e conselhos técnicos do que é preciso. Essencialmente, não é uma questão de um lado decidindo o que é preciso e o setor privado respondendo a isso. Se trata de um diálogo entre os dois setores para entender o que realmente seria a melhor solução. Então, e o PIANC, o grupo de trabalho do PIANC está trabalhando em criar diretrizes sobre o envolvimento de contratantes nas fases iniciais do processo. Eu acho que vai ser publicado em 2020. Eu acho que vai ser muito interessante na criação de portos hidroviários, por exemplo. Outro exemplo que eu vi em Gana para um porto hidroviário é uma licitação no modelo suíço diferente do que o primeiro, do que envolvimento precoce, mas o que eles tentam fazer é receber input técnico, as melhores práticas e entender o que é viável e quais são as melhores soluções do ponto de vista do desenvolvimento da infraestrutura do setor privado. Outro grande desafio é o financiamento e o concessão. O financiamento, como não é surpresa para os senhores, é um desafio enorme. Eu vi isso na África. Foi muito interessante ver que, devido à falta de financiamento, a autoridade do porto não conseguia fazer as concessões para fazer a dragagem de manutenção. E, como resultado, o impacto direto foi visto imediatamente, onde as embarcações não iam a este porto, mas alguns atracavam com metade da carga que eles deveriam carregar, só para garantir que não iam danificar a sua embarcação. Então, reduzir tarifas, em alguns casos, essas não são atualizadas. Nos casos que eu recentemente vi, essas devidas tarifas acabam sendo levadas para a autoridade portuária e elas não são atualizadas desde 2003. E foi bem interessante para mim aprender que isso não é só o caso na África, isso também foi visto um exemplo similar na Austrália. Então, uma das coisas chaves aqui é como o setor público está gerenciando suas responsabilidades e garantindo que toda a receita necessária para fazer isso chegue até eles. Uma outra coisa é a otimização de capital e o manejo, a gerência desses recursos com taxas de mobilização e também a dragagem de uma maneira que permita um custo minimizado, mas melhorando os resultados. Uma outra maneira, um outro aspecto é a concessão e acordos de empréstimo. A grande questão, e eu já vi isso muito, é que em algumas situações as concessões são dadas quase como uma medida desesperada. E nós precisamos desse investimento, nós realmente precisamos desse porto, vamos simplesmente escrever a concessão e acabar com isso logo. E isso poderia levar a problemas, porque a partir de uma necessidade, vamos dizer, aquela concessão que foi assinada poderia não ser apropriada para aqueles investimentos no futuro. A expertise técnica também para gerenciar essas concessões. Esse é um outro gargalo que eu já vi acontecer em certas situações. A harmonização. Isso é muito interessante e num projeto recente que eu conduzi, um dos gargalos maiores do porto era o desencaixe entre as horas de trabalho das diferentes entidades naquele porto. Por exemplo, normalmente há duas portas, uma no terminal e uma no porto. A porta do porto vai abrir às 10, mas a outra abre às 7h30. E aí, claro,
o elo mais fraco é o que determina quando os caminhões vão chegar, e então havia muito atraso ali, por causa de horas de diferença. Uma outra coisa são os operando no público. O que eles fazem à noite, como eles trabalham à noite, e como isso se encaixa com as outras operações. Então, essas são exemplos bem simples de agilizar as coisas que devem ser feitas, agilizar processos. Isso é uma coisa que foi desenvolvida apenas para traçar todo o processo de importação ou exportação de um país particular. Essa é a complexidade do processo real. E para entender o que isso tudo envolve para um comerciante, para passar por tudo isso, é importante colaborar entre todos os interessados e entender o que todo mundo faz e de onde vem cada um e onde você pode agilizar os processos. Vocês não vão ficar surpresos de saber que, na maioria das vezes, para poder fazer tal exercício, você precisa de uma pessoa honesta para fazer isso, porque existem muitas razões pelas quais certas coisas são feitas de uma certa maneira. Então, só para concluir minha apresentação, existem dinâmicas mutáveis no nível global, como nós vimos, e um alinhamento também entre o PIB global e o comércio global. Possivelmente, essa tendência pode continuar. No caso de hidrovias internas, vai haver implicações ali também, como o comércio local e regional podem começar a aumentar mais rápido, cenários como embarcações que vão operar na costa e no oceano e na área interna também. Isso pode se tornar uma opção viável. Transportação aquática também deve ser considerada do ponto de vista do comércio. E isso é algo que é muito importante, mas eu não vejo isso acontecendo. Um comércio vai considerar se vai usar um transporte ou outro, um modo de transporte ou outro, dependendo do custo, tanto para eles quanto para eles se moverem de um ponto A para o ponto B. Então toda a cadeia deve ser compreendida corretamente. E aí, finalmente, a inovação e tecnologia. Isso não é apenas para máquinas, isso também se aplica e deve ser entendido desde o início, quando nós estamos tratando dos projetos, até o final, quando nós estamos já como harmonizar processos e softwares e procedimentos. Muito obrigado. Obrigado, Natalie, pela apresentação interessante. I would like to call Aline Barros to make her presentation as well. Thank you. Boa tarde a todos. Meu nome é Aline Barros, eu trabalho na Cummins, no Rio de Janeiro. Sou responsável pela área de vendas de motores e geradores. Estou há 13 anos na empresa e é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o Consulado Britânico e a Sobena por essa oportunidade. Eu vou tentar ser breve na minha apresentação. O assunto que eu venho trazer aqui é um assunto que é relativamente novo para a Cummins, para as aplicações da Cummins aqui no Brasil, mas fora já é um assunto que é dominado, e a nossa intenção é trazer essa tecnologia, essa ideia para vocês. Na minha apresentação, nós vamos cobrir todos esses tópicos. Eu não vou ler um por um, porque a gente vai passar página por página da minha apresentação. Então, iniciando, eu vou falar um pouquinho da Cummins. A Cummins começou suas atividades em 1919, então nós estamos comemorando atualmente o centenário da empresa, a gente está muito feliz. São 100 anos como fabricante exclusivo na produção de motores diesel e a gás. A produção inicial da Cummins, ela tinha 60% da produção já direcionada para aplicações marítimas. Então, a gente tem uma história bem robusta nesse tipo de aplicação. E, a partir daí, a Cummins começou a desenvolver motores, aplicar novas tecnologias, desenvolver novas tecnologias. Ela sempre investiu muito
em pesquisa e desenvolvimento, a fim de otimizar o trabalho dos motores e sempre ter o melhor desempenho. E, atualmente, agora em 2019, a Cummins lançou o motor X15, que é um motor de 15 litros. Esse motor já é aplicado em outros mercados, mas ela fez o lançamento no mercado marítimo esse ano. Esse slide mostra um pouco, a linha de produtos da Cummins. Ela trabalha com motores de 2,8 a 95 litros, de 49 HPs a 4.200 HPs. Sendo que todas as faixas pintadas em vermelho aqui são motores aplicáveis no ambiente marítimo. Passei muito. Ok. Para vocês entenderem um pouquinho como é a estrutura da Cummins hoje, ela está dividida em 5 unidades de negócios. A gente tem hoje a unidade de negócios de motores, que englobam todos os motores, todas as linhas de motores, em todas as faixas de potência. A parte de Power Systems, que são os geradores, e nessa unidade de negócios a gente trata também os motores que são aplicados nos geradores, que nós chamamos de G-Drives. E a Cummins, ao longo da sua trajetória, ela foi fazendo aquisições, parcerias, a fim de deter a tecnologia e assegurar o bom desempenho dos motores. Então, ela fez parcerias com empresas de alternadores. Hoje ela é detentora, chaves de transferências. Ela tem a unidade de negócios de componentes. Hoje a Cummins ela tem uma empresa que chama Cummins Filtration, que trabalha só com a parte de filtração. Tem a Cummins Turbines, que é a parte somente de turbinas. Cummins Emissions e Cummins Electronics and Fuel Systems. Outra unidade de negócio da Cummins é a distribuição, onde ela faz a venda, ela presta serviço e presta todo o suporte para todas as aplicações. Hoje, atualmente, a gente conta aí com uma rede de 6.000 dealers e distribuidores espalhados no mundo, espalhados em mais de 190 países. E, por último, essa é a unidade que é eletrificação, é uma unidade recente que trata das aplicações de sistema híbridos e também a parte de componentes que suportam esse sistema, a parte de sistema de baterias e HPP. A unidade de eletrificação da Cummins, ela tomou mais força a partir de 2017. Ela já estava trabalhando nisso anteriormente, mas a Cummins dedicou mais esforços a partir de 2017, onde ela utilizou todo o conhecimento que ela tinha de outros mercados e outras aplicações para desenvolver esses novos sistemas. E ela fez, como eu tinha dito anteriormente, ela continuou nessa mesma pegada de fazer parcerias, desenvolver fornecedores, a fim de assegurar o bom desempenho dos motores e dos sistemas. E ela já realizou entregas desse tipo de sistema, que atualmente a gente tem alguns equipamentos já em operação, falando de sistema híbrido. Essa é a foto do nosso CEO. Esse é o testemunho dele com relação à eletrificação. É simplesmente para mostrar que a Cummins ela se preocupa com isso e está totalmente engajada nesse novo sistema. O sistema híbrido da Cummins é um sistema bem simples. Nós temos um motor diesel acoplado em um gerador. Aqui a gente tem um controlador. Esse controlador é ele quem vai enxergar e entender toda a demanda de energia que é necessária, e é ele quem vai acionar e direcionar a energia armazenada na bateria ou
ele vai acionar o gerador e o motor e alternador para iniciarem a operação. Então, nesse sistema, esse é o sistema mais simples, onde a gente tem um motor, um alternador, um sistema de baterias e alguns controladores e displays informando todos os parâmetros do sistema. Falando agora do sistema híbrido assistido da Cummins, esse aqui é um sistema um pouco mais complexo, porque ele tem mais equipamentos, mas é um sistema que, depois, no final da apresentação, eu vou mostrar os benefícios também desses dois sistemas. Ele é composto de um motor diesel de propulsão, um motor maior, acoplado a uma transmissão, que aciona um motor elétrico e aciona o hélice. Paralelo a isso, a gente tem um outro motor menor, acoplado também a um gerador, e um sistema de controle, né, um sistema inteligente. Esse sistema ele vai monitorar a energia armazenada nas baterias, e é ele quem vai definir se o gerador menor ele vai ser ligado ou não. E é ele quem vai definir o momento exato que o motor de propulsão deve ser acionado. O intuito de todo esse sistema é trabalhar um pouco com a energia acumulada nas baterias, trabalhar inicialmente com essa energia acumulada nas baterias, e com isso a gente reduz o consumo de combustível, a gente garante que esse motor maior ele vai trabalhar sempre na faixa ótima de operação, e levando economia no caso no OPEX, né? A gente reduz o consumo de combustível no projeto. O que a Cummins, na verdade, como é que foi a atuação da Cummins, na verdade, nesse sistema híbrido, né? No motor, ela fez várias modificações físicas no motor, mas o mais importante foram as calibrações que ela vem trabalhando de potência para que os motores sempre trabalhem na faixa ótima de operação. Ela agregou ao sistema 2 controladores, um controlador maior, que ele faz ele quem, como eu tinha comentado anteriormente, é ele quem faz, que sente a demanda de energia e faz as comutações necessárias, e a existência de um controlador menor que faz ele é que faz a conversão de DC e AC para poder para armazenamento nas baterias e depois a entrega da energia ao hélice. O gerador primário integrado é o gerador que vai acoplado ao menor motor, né? Ele quem é um gerador com magnético permanente, e ele é acoplado diretamente no volante do motor. Então, ele acompanha a velocidade e rotação do motor. O motor elétrico de propulsão é um motor que vai no final da cadeia. Ele está ligado, acoplado ao eixo do hélice, e atualmente a gente está trabalhando com motores disponíveis até 300 kW. O sistema de potência auxiliar, que é um outro controlador, ele é totalmente selado, e ele é um conversor, né? Ele tem um inversor e ele faz a conversão de corrente contínua para corrente alternada, e ele suporta todo o sistema convencional, fornecendo 24 volts. Esse aqui é um exemplo de um sistema que a gente forneceu atualmente. Foram 7 baterias de 40 kW, baterias fornecidas pela Corvus, que é uma parceria que nós fizemos. Já é um projeto que está em operação. A Cummins desenvolveu todo esse sistema e, com base no perfil de carga, por exemplo, de uma aplicação
na hidrovia, né? Foi desenvolvido esse sistema e pensado nesse sistema para aplicação em hidrovias. Nesse caso, por exemplo, a gente pegou um perfil de carga de um empurrador fluvial, onde ele trabalha, por exemplo, 10% com 10 HP, depois ele trabalha 21% com 142, depois, mais tarde, ele trabalha 22% com 500 e depois 0,5% com 950. Com isso, nós temos que 24% do tempo dessa operação, ele trabalha utilizando energia elétrica, utilizando a energia proveniente das baterias. Posteriormente, quando a potência começa, quando a gente tem incremento de demanda de potência, o sistema aciona o motor diesel, e aí entra o motor diesel em operação. Então, aí o motor diesel trabalha 71% do tempo. Finalmente, nesse momento onde o motor diesel está operando, além de fornecer a energia para o acionamento do hélice, ele está fornecendo energia também para as baterias, está alimentando todo o sistema. E aí, finalmente, nós temos no final da operação, onde os dois, onde nós temos energia proveniente tanto das baterias quanto do motor. Os benefícios que a gente identificou na utilização desse novo sistema seriam a redução de emissões de carbono, pensando na questão de reduções de emissões, redução do consumo de combustível, contribuindo para a redução do OPEX, otimização da fonte de potência. A gente não tem mais um motor enorme trabalhando o tempo todo e muitas vezes trabalhando fora da faixa ótima de operação. A gente contribui para o meio ambiente, para o ambiente de trabalho, porque com esse sistema a gente tem a opção de instalar um motor um pouco menor, causando menor ruído para o ambiente de trabalho e levando a todas essas vantagens para a operação. Passei. A conclusão é que a gente tem um melhor aproveitamento do sistema híbrido assistido, quando a energia elétrica ela representa até 25% da potência do motor diesel. E o retorno de investimento ele é acelerado com base no uso da embarcação. Então, quanto maior o tempo de uso dessa embarcação, mais rápido é o retorno desse investimento. E isso também contribui para a redução, para a ampliação do overhaul do motor, né, e vida útil do motor. Então, é um sistema desenvolvido para que a gente tenha maiores benefícios na operação, visando aí as necessidades dos nossos clientes nesse tipo de operação. Bom, eu tentei ser breve, acho que as perguntas vão ficar para o final, né? Isso. Obrigado, Aline. Obrigada, gente. Boa tarde. Para a próxima apresentação, eu convido o Renato Uzetti para fazer a apresentação da Avonwood Developments Limited. Obrigado, Renato. Obrigado. Bom, eu sou representante da empresa Avonwood, é uma empresa britânica. Deixa eu só ler aqui. Ups. Bom, eu sou brasileiro, eu moro na Inglaterra, no Reino Unido, e eu sou gerente de desenvolvimento e vendas para o território latino-americano da empresa Avonwood. A Avonwood ela é uma empresa que tem uma linha de produto que é o ZoneSafe, que é basicamente um sistema de alerta de proximidade, prevenção de acidentes, controle de acesso, proteção de ativos e gerenciamento de dados. Tentei resumir a nossa linha de produtos ZoneSafe em uma frase, e ao longo da apresentação a gente vai ver um pouco mais no detalhe.
Não é uma informação, não é uma apresentação tão técnica quanto a dos amigos, porque a Avonwood ela está iniciando um trabalho de introdução do Zone Safe no mercado brasileiro. Latinoamérica, a gente já tem um mercado mais consistente e desenvolvido, e estamos agora iniciando a introdução do Zone Safe no mercado brasileiro. Tá? É um conteúdo que a gente vai cobrir nessa apresentação, vamos entrar em pontos de cada um especificamente. Tá? Bom, o sistema em si é um sistema de alerta de proximidade para proteção de ativos, prevenção de acidentes entre pedestres e máquinas. Então, onde existe a interação de maquinário com pedestres, o nosso sistema ele pode ser aplicado exatamente nessa prevenção de acidentes. Tá? Ele é projetado para reduzir significativamente o risco de acidentes, ele trabalha muito na prevenção, né? É algo que, estando vivendo na Europa, a gente percebe que lá é muito mais sério essa parte de prevenção, de seguir realmente a legislação e ter realmente o benefício que esse sistema ele pode trazer para as empresas, evitando acidentes com até perda de vida de funcionários, como aconteceu agora aqui recentemente, só para pegar como exemplo, em Cubatão, numa empresa siderúrgica, houve um acidente que, por exemplo, o nosso sistema ajudaria a prevenir. Tá? O nosso sistema ele ajuda a mapear o site dos clientes, pontos de risco, não é somente para evitar acidentes, mas também para fazer um mapeamento e assim criar políticas de prevenção, melhorias de sinalização, para poder realmente, na rotina do dia a dia, ser algo que realmente faça sentido. Tá? Isso ajuda também na consciência dos funcionários, que eles acabam se sentindo mais importantes para a empresa a partir do momento que a empresa pensa na segurança deles. Como eu falei no início, o Zone Safe é uma linha de produtos da Avonwood. A Avonwood é uma empresa britânica no sul da Inglaterra, está há 25 anos no mercado, completamente consolidada na Europa. Tá? O sistema de RFID, de radiofrequência, hoje aqui a gente está falando da área marítima, mas ele serve para vários setores, não só na área marítima. Então, como hoje a gente aqui está num foco mais nesse setor, a gente vai manter essa linha. Tá? Mas eu vou mostrar algumas outras aplicações também. Como características e benefícios, assim, como eu falei, não preciso de dados muito técnicos para apresentar o produto como ocorreu aqui anteriormente, porque na verdade é um produto bem simples, é de fácil instalação, é algo que realmente não demanda muita expertise, é algo bem fácil de se fazer. Tá? Então é de fácil instalação, manutenção, veículos industriais, desde pequenas empilhadeiras até caminhões de mineração imensos, reach stackers, então tem um monte de aplicações para qualquer tipo de veículo, na verdade, não temos restrições. Outros setores que eu acabei de mencionar, portos e terminais, armazenagem, logística, mineração, construção, e aí vai. Tá? As tags, o sistema da Zone Safe, ele permite os pontos cegos serem cobertos também no caso de detecção de um pedestre que esteja trabalhando ou de uma máquina que esteja trabalhando próximo a um pedestre. Então, mesmo que esteja num blind spot, numa área que um não esteja vendo o outro, o sistema RFID de radiofrequência, ele permite essa detecção, mesmo que o operador da empilhadeira não esteja vendo ou o próprio pedestre não esteja vendo a empilhadeira em operação, por exemplo. Ele pode ser agregado a outras soluções de segurança e de health and safety que as empresas já tenham. Então, é algo que pode agregar valor. Por exemplo, nós temos outras soluções como câmeras e luzes que podem, junto com o nosso sistema, ter uma solução mais completa, tá? Se assim for da necessidade de cada setor e de cada empresa, enfim. E para mim, o ponto-chave é o software de gerenciamento de dados na nuvem. Nós somos fabricantes, nós desenvolvemos todos os nossos produtos, tanto hardware quanto software. Nós temos um software que chama Insight, ele permite exatamente
dar a visibilidade para os gestores de health and safety, de segurança das empresas, ter uma noção de quão seguro ou não é o seu site, né, a sua operação. Um exemplo simples, por exemplo, uma empilhadeira que entra na zona de detecção de um pedestre ou vice-versa. Esse evento ele acaba não sendo reportado para quem deveria tomar cuidado e de repente fazer uma implementação de uma sinalização mais completa naquele ponto específico. Então é uma informação que ela é importante, mas ela acaba se perdendo porque não tem o reporte, né? O funcionário ele acaba não se auto-reportando dizendo que houve um quase acidente. O software, trabalhando em conjunto com o que é instalado nos veículos, ele permite ter essa visibilidade. Quando o gestor de Health and Safety ele vai puxar os relatórios, ele vai determinar pontos, hotspots, de onde ele vai poder trabalhar melhorias. Então, não é só necessariamente para prevenir de fato o acidente, mas também para ter políticas de melhoria na parte de segurança. Zone Safe, como eu falei, a gente está entrando agora no Brasil, nós já temos 2 clientes utilizando efetivamente a solução Zone Safe. Um é a GKN Driveline, é uma multinacional global, lá em Porto Alegre, e temos também a Ball, que é fabricadora de embalagens em Jacareí, no Vale do Paraíba. Tá? Então, foram as nossas 2 primeiras conquistas aqui no território brasileiro, mas como vocês podem ver, principalmente ali na Latinoamérica, a maioria daqueles pontos vermelhos são portos, que posteriormente a gente vai poder ter a oportunidade de ver mais no detalhe como que funciona. Algumas marcas que a gente já tem aí a parceria ao longo dos anos, tá? A grande maioria delas está na Europa. A GKN não faz parte desse painel agora aqui, mas nós somos os fornecedores preferenciais da GKN global. Então, quando se precisa de uma solução de prevenção de acidentes, primeiro eles nos procuram para depois ir ao mercado para tentar atender as expectativas, porque apesar de ser uma única empresa, cada site tem a sua particularidade aí ao redor do mundo, né? A primeira linha, realmente, a que acredito que mais seja voltada para a gente aqui, que é a linha de portos e terminais. Pode ver que a gente tem desde a Austrália até a América do Sul aqui. Esse é basicamente o que o sistema como solução, como produto, ele é instalado, tá? Então, nós temos a antena, que ele é instalado no forklift, essa parte amarelinha aqui, ele é instalado no equipamento, aqui está um forklift, mas é onde dá o range, a distância de detecção, em forma de bolhas, exatamente como está aqui, de 3 a 9 metros é o nosso standard, mas ele pode ser configurado para menos ou para mais. O padrão é de 3 a 9 metros. Tem o controle, que é a parte inteligente do sistema, que é onde armazena todos os eventos, que depois, com o software, você consegue ter o relatório. Todos os eventos são armazenados aqui, que a gente costuma dizer que é a parte inteligente da solução. Tá? E aqui são as tags. É a tag que o pedestre ele usa para estar protegido de acidentes e perigos. Tá? Aqui falando um pouco mais do detalhe do controle, essa é a nossa unidade de controle, que é instalada na cabine, ativada quando o tag do motorista é inserida no equipamento. Tem 2 tipos de alarme, um que ele é visual, que é uma luz que ela brilha aqui, e um sonoro, que tem um alarme sonoro também. Tá? Como falei, o registro de eventos. Essa é a antena, que é o que permite dar a detecção de 3 a 9 metros por padrão. Tá? Ela é instalada na área externa, é fabricada em poliestileno de alto impacto e resistente a intempéries e luz UV. Ele tem aquele protocolo IP57, se eu não me engano, que o nosso equipamento ele foi testado para isso. Essas são as nossas tags. As tags cinzas são as tags de pedestre e a tag amarela é uma tag do motorista. Tá? Então, são 2 modelos de tags que nós temos na solução. Esse é um leitor de tags, que ele dá a noção de bateria, se precisa recarregar, se não precisa recarregar. E aqui é o software.
tá? Onde a gente pode ter todo aquele benefício de geração de relatórios, de ter visibilidade de pontos de melhoria, onde tem mais risco, menos risco. Pode ser utilizado com laptop, smartphone ou tablets, tá? Você gera o relatório de acordo com a sua necessidade. Você consegue cadastrar no software, vamos supor que tem 4 sites, você consegue, em uma licença você consegue cadastrar os 4 sites, você consegue cadastrar se você tem 200 empilhadeiras, você consegue cadastrar se você tem 3.000 funcionários de forma individual, porque cada hardware tem um número de série. Então, no sistema você consegue individualizar toda a sua operação, mesmo que se for mais de um site, por exemplo. Aqui mais algumas interfaces aí do que você pode ter, tá? Do registro de ocorrências, você pode atribuir as tags diretamente como se fosse um EPI do funcionário, passa a ser uma parte do material de trabalho dele. Mais de como você pode inserir essas informações no sistema, você pode colocar e-mail, foto, qual é a área do funcionário, enfim. E aqui algumas outras aplicações, tá? Não é simplesmente um detector de alerta de proximidade para prevenção de acidentes, mas também tem alerta de proximidade de pessoas e passagens, alerta de proximidade de travessia de pedestres, controle de acesso de pessoas, que é quando você entra chega perto de uma porta, a etiqueta ela conversa com o sistema e ela abre sem você precisar utilizar as mãos. Proteção de ativos, que é uma outra funcionalidade que é utilizada em cones, por exemplo, para proteger a aviação, né? Os aviões, as aeronaves que ficam estacionadas no pátio, tem os cones em volta, que pode ser instalada uma etiqueta nossa, uma tag nossa para prevenção de acidentes, tendo em vista os veículos ao redor. Controle de acesso de veículos, aquelas barreiras como de shoppings, que a gente costuma ter, shopping centers. E aqui é o terminal portuário do Chile, faz parte do grupo SAM, que eles têm lá a nossa instalação no sistema, ZoneSafe. Aqui a gente pode ver que tem uma antena, isso daí cada cliente pode definir a quantidade de antenas baseado não só no tamanho do veículo, mas também de garantia de cobertura, tá? Então, nesse veículo nós temos 2 antenas, eu vou pedir só a gentileza agora, nós temos um vídeo ali para passar, um vídeo institucional do próprio cliente que ele fez para conscientização dos funcionários dele. Ele está em espanhol, mas acredito que é de fácil entendimento. Una alerta para mi seguridad. Departamento Prevención de Riesgos, Gerencia de Operaciones. Los accidentes en los puertos y sobre todo en los patios de contenedores son impredecibles. Sin embargo, el uso de la tecnología aplicada a la prevención de riesgos puede ayudar a minimizar la probabilidad que ocurra un evento no deseado con consecuencias fatales. Para la gerencia de ITSA y asimismo, como para SM-SAM, acorde a sus políticas de proteger la integridad, salud y seguridad de sus trabajadores, es un compromiso constante. Para lo anterior, resulta muy importante incorporar la tecnología disponible en el mercado que permita hacer de ITI un lugar más seguro para sus trabajadores. Por esta razón, para poder cumplir con nuestro objetivo, se ha optado por trabajar con el sistema líder en el mercado, ZoneSafe Proximity Warning System. Es un sistema de alerta de detección por proximidad mediante identificación por radiofrecuencia, diseñado para minimizar la probabilidad de accidentes entre equipos y el personal que trabaja en las proximidades de las áreas operacionales. ¿Qué tecnología utiliza el sistema? El sistema funciona por tecnología de identificación por radiofrecuencia, tecnología de gran crecimiento en el mundo. Actualmente, el sistema es aplicado en diversos rubros como forestal, minería, entre otros. Esta tecnología permite detectar tags sin tener línea de vista. Además, posee capacidad de almacenar gran cantidad de información. ¿De qué se compone el sistema? 4 antenas de recepción de señal por radiofrecuencia, las que se ubican en la grúa portacontenedor de la siguiente forma: 2 en la parte trasera, 1 en la parte superior del speeder y otra en la parte frontal baja del equipo. Un controlador que se ubica en el interior de la cabina del operador y que es el que emite una señal luminosa y sonora de alerta en el caso que una persona haya ingresado al perímetro de riesgo. Tag operador.
Este dispositivo, que es de color amarillo, es de exclusivo uso del operador, quien debe, al subir al equipo y encenderlo, colocarlo en el controlador para desbloquearse y activar el sistema. Asimismo, al terminar su turno, debe retirarlo y portarlo en su trayecto por áreas operativas. Tag peatón. Este dispositivo, que es de color gris, es de exclusivo uso de todo el personal, excepto los operadores de portacontenedor que utilizan el amarillo. Este dispositivo deben portarlo durante todo el turno. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema genera un perímetro invisible de seguridad en torno al equipo, el que es configurable en su distancia, el que, al ser infringido por una persona con tag, este emite una señal a la antena y automáticamente activa una alarma hacia el operador de la grúa, advirtiéndolo que existe una persona expuesta al equipo. Principales características del sistema. Proporciona a los operadores de portacontenedores una advertencia cuando el personal invade puntos ciegos predeterminados o zonas de peligro alrededor del equipo. Las antenas generan un área de detección de personas de 360 grados. Registra cada evento que ocurre, por lo que se pueden analizar. Esto le permite identificar áreas de preocupación y ayudar a desarrollar prácticas de trabajo más seguras. Detecta los tags de seguridad utilizados por el personal y proporciona un aviso visual y audible para el operador del equipo. Procedimiento. El personal deberá portar en todo momento su tag en las zonas operacionales. Testear antes de ingresar al área operacional el estado del tag. Si presenta inconvenientes, dirigirse a la Oficina de Prevención de Riesgos. Al interior del terminal, utilizar los pasos peatonales y zonas habilitadas para el tránsito de peatones. No exponerse al tránsito de equipos en movimiento. No acercarse a los portacontenedores, preferir la comunicación radial con el operador. Asimismo, el operador deberá portar su tag, el cual debe insertarlo en el controlador al momento de encender el equipo. Con esto el sistema quedará activado. Queda prohibido transportar personal sobre el equipo. Nuestro objetivo es cuidarte, que llegues sano y salvo a tu hogar, que puedas disfrutar de tu familia y de aquellos momentos hermosos que entrega la vida. Recuerda, prevenir es lo que hacemos. Tu protección, lo que logramos. Departamento de Prevención de Riesgos, Iquique Terminal Internacional. Esse vídeo é vídeo institucional da própria empresa, da IT. Se as manifestações permitirem, segunda-feira eu estou indo para lá, estou com passagem comprada, mas, enfim, vamos ver. Tem um outro vídeo aqui, mas eu vou pular devido ao tempo, mas é um outro terminal também. Esse daí, se não me engano, é em Callao, no Peru. Também tem a nossa solução instalada lá. Então, como eu disse, na área de portos, nós temos... não falando de Europa, onde a gente também é forte, mas a gente está com uma penetração de mercado bem legal na Latinoamérica, nos nossos parceiros aqui latino-americanos, tá? Tem outras operações, por exemplo, a gente também trabalha com a DHL, tem uma parceria muito legal entre Avon e DHL, é uma outra operação. Parte de mineração e construção também é possível fazer a aplicação da nossa solução, tá? Tudo basicamente que envolva material handling, movimentação de material, a nossa solução, ela de alguma forma, ela pode ser utilizada, tá? É uma solução, não é uma solução de prateleira, a gente trabalha de acordo com a demanda de cada cliente, tentando aí atender as necessidades específicas de cada um, tá? Alguns benefícios, nós trabalhamos com canais de revenda, nós não temos venda direto ao escritório no Brasil, tá? Então nós já temos uma rede de revendedores no Brasil, estamos expandindo elas, esse é um dos motivos da minha vinda ao Brasil. Como eu falei, eu moro no Reino Unido, apesar de ser brasileiro, paulista, eu estou morando lá há alguns anos. E aqui tem o meu contato, mais algumas informações, fiquem à vontade, qualquer pergunta
Estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Renato. So for the last presentation of this panel, I'll call Willie Dobson from Griffin Hooverwork. Boa tarde. Eu vou tentar falar em português. Este é um pouco mais leve, talvez, que outros assuntos que vocês estão falando esta semana. Leve de maneira que não carga tanto cargo. Hovercraft. Acessando o inacessível. Provavelmente o único lugar que vocês já têm visto Hovercraft é um filme de James Bond, como 30 anos atrás. São muito bons nas áreas de transição, águas rasas, corredeiras, pântanos, zonas de transição entre lago, o mar, e praia, ou terra. Cruza todo sem problema. Opa. Vou. Perdemos a volume. We are the world leader in the design, manufacture and operation of hovercraft. Offering a range of small to large hovercraft with proven product performance, first-class pilot and engineer training, and extensive after-sales support, we provide a complete logistical solution. Our hovercraft can help you reach areas inaccessible by conventional boats, to operate in some of the world's toughest terrain, at high speed over rapids, snow, ice, sandbanks, mudflats and vegetation, providing year-round functionality safely and economically. Our heritage dates back to the invention of the hovercraft, equipping us with unparalleled experience of hovercraft design and operations all around the world. We solve strategic and technical problems using the most appropriate designs and materials available, equipping organizations with the resources they need. Built from aluminium and advanced composites, Griffin hovercraft are durable, reliable and dependable. We design our craft to be easy to repair and maintain, refined through many years of experience in real-world applications. We're dedicated to innovation and engineering excellence, and our constant research and development effort ensures our designs and product performance remain at the forefront of hovercraft technology. For a complete hovercraft solution, talk to the experts. Griffin Hoverwork. Ok, quais são as vantagens do hovercraft? Claro, ele não pode carregar 4.000 toneladas ou 10.000 toneladas, mas ele tem velocidade. A hovercraft grande que cabe 25, 30 toneladas pode operar 45 ou 50 nudos sobre qualquer superfície. São ágeis, são omnipresentes, eles podem chegar a alcance bem grande e têm persistência. Para militar e segurança, mais que para civil, concentração, com velocidade, alcance, flexibilidade, eles podem entregar efeitos militares ou civil em tempo e no espaço. São ecológicos, eu vou voltar para isso, e importante, eles podem navegar à noite nos rios. Se tem um rio pequeno onde não pode operar barcos todo o ano, neste tipo de distâncias, um barco que precisa de infraestrutura ribeirinha demora talvez 42 horas ou 4 dias para fazer quase 400 quilômetros. Um hovercraft faz em 6 horas. E às vezes, um barco não pode operar. E quando alguém me pergunta se eles podem comprar um hovercraft, a primeira pergunta eu tenho para eles: vocês podem fazer o que vocês querem fazer em qualquer tempo
do ano que você quer. E se eles dizem sim, não compra hovercraft, compra barco. Se você não pode fazer o que você quer fazer, onde você quer fazer, quando você quiser com barco, compra hovercraft. Quando está... Quando está comparando o custo de hovercraft, não comprará com barco, porque você acabou de me dizer que não pode usar barco. Então tem que comprar com helicóptero ou avião, que são muito caros para operar, muito caros para comprar. Eles só podem levar cargos pequenos, não pode sempre pousar, talvez não há espaço, limitado por clima e limitado por noite. Barcos, já sabemos, talvez não pode chegar lá quando você quiser. Hovercraft opera em cima da superfície. Eles não estão em contato com a superfície, eles estão tipo voando. Eles são desenhados de operar em ambientes de transição, onde não há sempre água profunda. São eficazes, são econômicos para comprar e operar. Eles têm motores de caminhões, motores de ônibus. São rápidos, eles podem operar 24/7 e qualquer clima. So, how does a hovercraft work? Hovercraft are unique because they travel just above the surface they're on, supported by a cushion of air. An engine powers a fan, which blows air underneath the craft. Around the edge of the craft, a rubber curtain called the skirt traps the air and inflates like a bag. As more air is forced under the craft, the pressure starts to lift the craft up. When the craft reaches its full hovering height, air starts to escape around the edge of the rubber skirt. This flow of air keeps the craft up and reduces the friction between the craft and the surface. As the propeller speed increases, air can now push the craft forward at high speed over any surface. Os modelos têm uma capacidade de passar em cima de obstáculos diferentes, dependente do tamanho. Este, que cabe quase 1 tonelada, pode passar em cima de um obstáculo de um pouco menos de meio metro. Que pode carregar 2 toneladas, 800 milímetros, 80 centímetros, e dos grandões, que pode carregar 30 toneladas, um obstáculo quase de 2 metros. Então, troncas, etc., no rio, ou pedras, não são um problema para os hovercraft maiores. Este obstáculo, este concreto, é 1,5 metro de altura, e este hovercraft passa sem problema em cima deste. Este é filme pequeno de Peru, de hovercraft da Marinha de Peru entrando no rio, e você vai ver como é fácil. The river washed the corner like this, and
a drop of over 1.5 meters. They couldn't get their machine in it because it was too tough. Soldados têm uma metralhadora lá em cima e algumas outras coisas militares, e está fazendo uma diferença enorme contra os narcotraficantes e terroristas lá nas partes de Peru. Ok, um barco tem problemas com hélice dentro de água, ele toca com pedras, etc, etc, redes, vegetação, hydrofoil também. Há pessoas que dizem que hovercraft é aerobarco. Não é. Aerobarco está em contato com a superfície. Hovercraft não está em contato com a superfície. E com barco você tem este tipo de problema. Vocês já sabiam deste. E o hovercraft passa em cima dos obstáculos. Onde eles podem operar? Qualquer lugar que é perto da água normalmente, não vale a pena de operar quando você pode usar um carro, um caminhão, mas perto de água onde você tem seco, mar e mangueza, solo instável, condições insalubres ou expostas sem infraestrutura. Eles não precisam de infraestrutura, eles só precisam de combustível limpo. Impacto ambiental. Para não danhar ecossistemas frágeis, a recomendação é menos de 0,14 kg por centímetro quadrado. Um homem é quase 10 vezes mais isso, um veículo 20 vezes mais e um hovercraft é bastante menos. Eu não tenho neste, mas há um filme de um hovercraft passando em cima de um homem, sem problema. Hovercraft a alta velocidade, 30, 40 nus, não tem esteira. Uma lancha com 20 nus tem muito esteira e fez muito dano do ambiente e também para as pessoas em caiaques, etc. Hovercraft, porque opera em cima de água e terra, não está tirando água do lago, água do rio, para esfriar máquinas. Tudo está selhado como um caminhão e um ônibus. Como vocês sabem, os barcos sempre estão com problemas com contaminação de água. Este é um hovercraft que opera no sul da Inglaterra, um ferry, cabe mais ou menos 600 mil passageiros por ano, 2 hovercraft. Este é uma pesquisa para a Shell, para ver como um hovercraft pode cruzar os desvios de gelo em Alaska para servir os campos de gasolina lá. Este é de guarda-costa de Canadá, que usa para servir todas as boias nos rios, porque eles tiram quando o gelo começa no rio St. Lawrence Seaway. E só tem acesso, não tem acesso com barco até todas as boias. Então, ótimo para o seu canal, que tem as boias já fora de água. Este hovercraft pode carregar como 23, 25 toneladas, dependente do desenho. Ok, já vimos as vantagens. Onde pode usar? Pode usar comercial para cargas úteis ou passageiros, ou mistura. Engenharia para levantamento hidrográfico, onde você tem rios que estão mudando muito sedimento, pode usar hovercraft para fazer hidrográficos. Para inspecionar, monitorar
por exemplo, barragens de rejeitos nas minas, porque pode operar em cima das barragens, em cima do lago de rejeitos e medir se há movimento, etc. Exploração para energia, já estamos operando em Peru. Desenvolvimento socioeconômico para países, para governos, para levar as agências de governo, medicina, educação, etc., para pessoas que são bem remotos. Segurança, defesa, resgate humanitário. Estes os tipos de hovercraft diferentes, de muito pequeno lá aqui. Este é novo, todo este são TD, turbo diesel, este é de, porque é electrodiesel. Este tem 2 motores de Ford, cada fez ar para levantar hovercraft e tem geradores para gerar energia para motores elétricos atrás, aqui e aqui. E este cabe até 30 toneladas. Este hovercraft, quando está tudo completo, tem peso como 75, 80 toneladas. É grande. História da empresa. Construímos, porque eu sei que algumas pessoas aqui são engenheiros, construímos de Lloyd's Register, Korean Register, DNVGL, e todas as regras de Maritime and Coast Guard Agency do Reino Unido. Já temos clientes, Shell, Boeing, Lockheed e muitos mais. E todo este é construído na High Speed Craft Code de 2000 e da Hovercraft Code. Todo este é feito, a casco está registrado por Lloyd's. Então, se o motor para e você senta na água, você não vai fundir. É totalmente aprovado por Lloyd's ou por qualquer registro. Esta é a parte de engenheiros, não é muito interessante se você não é engenheiro. Também desenho, também inovação. Usa hovercraft bastante para socorro, para resgate em desastres. E aqui há filme de Rio de Janeiro nos anos 80, provavelmente em 1980, quando o Galeão tinha 2 hovercraft. Infelizmente, falta de manutenção e cuidado, eles não funcionam mais. E este é exercício de avião que caiu 5 quilômetros, 7 quilômetros fora de Galeão, na lama, na Baía de Guanabara, e manda os hovercraft. Havia alguns sobreviventes que para mim são muito fortes de deitar na lama de Baía de Guanabara para não sei quanto tempo antes de hovercraft chegar e resgatar eles. Dos sobreviventes, de verdade, foi levado para o hospital por de tanto tempo na lama que ele fica com como se chama? Hypothermia. Ele foi hypothermia. Mas não há outro veículo que pode chegar para este tipo de coisa. Aeroporto em Auckland tem aeroporto em Singapura tem 2 grandões que pode usar contra fogo também. E dá uma opção para manter segurança e segurança ao redor do aeroporto. Este cara aqui, ele está sofrendo de verdade. Alguns clientes que usam para resgate, salvamento. Este hovercraft, há mais de operando no Mar Cáspio, para servir as plataformas de produção de hidrocarbonos. Este pode passar em cima de obstáculo de
1,8 metros, carga até 30 toneladas. Aqui, este é um estudo que estamos fazendo agora para uma empresa da América Latina. Aqui é mar, porto marítimo, e para chegar no campo de gás, eles têm uma estrada que é 3 ou 4 dias, 3 dias, para chegar na selva e o porto ribeirinho. E de lá para o campo de gás é 10 dias por barco chata que cabe 30 toneladas. Mas aqui há outra estrada com pequeno, não é um porto, é uma vila, porque este rio aqui não está acessável por chata todo ano, só por 6 semanas, talvez 8 semanas. Então tudo vai para este, que demora 13 dias para chegar no campo de gás. Ou comida vai com avião. E estamos fazendo um estudo para um operador comprar um hovercraft grande para operar aqui, porque de aqui até aqui é um dia. Ele pode fazer ida e volta em 2 dias, e é só 2 dias para chegar aqui. Então, em 3 dias saindo do porto, ele pode ter equipamento aqui, e é menos custoso que uma chata, que para esta viagem de chata é $1.000 por tonelada. Defesa e segurança não é muito interessante para vocês. O ministro de Defesa de Colômbia, acho que as hovercrafts são ótimos para eles. E as conclusões. Anfíbios especializados para funções especializadas. São econômicos, poupar dinheiro, salva vidas, mas se você pode fazer com barco, não compra hovercraft. Obrigado. Obrigado, Eli. Bom, gostaria de agradecer a todos, em nome da Sobena, pelas apresentações bastante interessantes e pelo comprometimento de manter o tempo também, que a gente está com a agenda meio apertada. Bom, a gente tem tempo para algumas perguntas, já tem um escrito aqui, então... Boa tarde, Thiago Lengruber, do EASA. Sobena. Primeiro, Marcelo, obrigado aí pelo controle do tempo, aí, ajudando no próximo painel. Minha pergunta vai para a Aline. Aline, o estudo de caso que você apresentou para empurrador de 2.000 HP, né? Eu fiquei curioso com o perfil de operação que apareceu ali em torno de 60% a maior parte do período ele estava 60% de carga e parecia ser um empurrador principal, não um empurrador de manobra. Eu queria saber se isso foi o perfil de uma operação de empurrador de manobra ou se foi de um empurrador de navegação principal, para saber por que tem esse perfil de operação a 60% de carga como sendo principal, quando normalmente deveria estar ali em 80%, 90%. Foi um empurrador de manobra. É o perfil de um empurrador de manobra que nós usamos como referência de fora do Brasil. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vou fazer mais uma pergunta aqui para o Mário. Você mostrou ali dois sistemas você mostrou ali dois sistemas de propulsão híbrida lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, quando a gente pensa no cenário do Brasil para hidrovias, qual dos dois você acha que é mais interessante, em termos de robustez, manutenção? Então, aqueles dois sistemas, na verdade, eles podem ser aplicados
né? Pensando em hidrovias, a gente pensa em utilizá-lo em empurrador de manobra, porque a carga flutua bastante, ou seja, você, como a Aline até falou, né, 60%, daqui a pouco você está com 15%, ou está parado esperando lá 1 hora, 2 horas de manobra. Então, tanto faz se ele é o diesel elétrico híbrido ou o diesel mecânico híbrido. O que vai diferenciar a escolha de um para o outro é o balanço OPEX e CAPEX. Por exemplo, o diesel elétrico híbrido ele é um pouco mais caro do que o diesel mecânico híbrido. Tá? Mas o payback do diesel elétrico é um pouco mais rápido, ou é um pouco mais lento, então vai depender. Então, o que normalmente a gente faz é isso. A gente analisa profundamente o perfil de operação, falando de hidrovias, de operação fluvial, etc., de um empurrador de manobra, por exemplo. A gente analisa detalhadamente e vê o que as duas configurações trazem em termos de CAPEX e OPEX. A gente apresenta os números e aí no final é o cliente que vai escolher dentro daquele perfil de operação dele. Mas os dois se equivalem, né? Só muda um pouquinho ali o arranjo, mas eles se equivalem. Aí o payback final a gente analisa aí de acordo com a operação. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Luiz Felipe, da UFRJ. É uma pergunta, na verdade, sobre a questão dos overcrafts, o uso e o custo capital, né, sobre o CAPEX. Às vezes a gente vê em operações, às vezes, transporte de passageiros com uma quantidade pequena. A gente já fez estudos aí para transporte, por exemplo, em pequenas baías ou pequenas lagoas. Existem aplicações dessas que essa embarcação já tenha sido usada e a comparação desse custo, por exemplo, com outras alterações, por exemplo, com uma embarcação pantaneira, por exemplo, que possa ser utilizada. Quando comparar com um barco, se você usa hovercraft onde pode usar um barco, com certeza o barco vai ser mais econômico, muito mais lento. Então, se você quer ter pessoas no sul da Inglaterra que quer cruzar a água em 10, 15 minutos, menos de 15 minutos, eles pagam bem. Se eles têm tempo de demorar 1 hora na ferry, vai para a ferry. Então, onde a hovercraft funciona muito bem é onde você não pode usar barco. Ou o barco tem que tirar uma viagem muito mais longa. Por exemplo, eles têm que vai para o canal ou águas mais profundas, o hovercraft pode cortar. Em Sierra Leone, em África, há um hovercraft que cruza uma baía de Freetown para o aeroporto, que não é muito longe, mas águas não muito profundas e muito lama. Demora como 15 minutos, 20 minutos. Se você tem que dirigir, é como 5 horas. Então, pessoas pagam para usar hovercraft. Então, alguns hovercraft temos lá, grandões, pode carregar 180 passageiros. Se você quer ir para mais distância, você pode carregar menos passageiros e mais combustível. Porque é como um helicóptero ou um avião, você pode carregar um peso fixo. Se você quer muita distância, você tem menos carga. Se você quer distâncias mais curtas, carga máxima. Em termos de qual o custo de operar, o custo de operações é menos de $1. Não, é menos de, vamos dizer, é bastante baixo. Um hovercraft grande de 180, 150 pessoas usa como 650 litros por hora de diesel, dependente de quanto custa o diesel. Mas quando você divide por 180 passageiros, é bem mais, como 10, 15 centavos por quilômetro. Se são pessoas que não têm problemas de tempo, eles vão para o barco, o caminho, qualquer coisa. Custo de comprar, hovercraft são de $700 mil até, dependente de como eles estão terminados,
talvez 10, 11 milhões de dólares. Um hovercraft, se você cuida bem dele, deve funcionar o casco e as partes fora dos motores, etc., sem problema, 40 anos. E motores são bons para 10, 15 mil horas. E são motores de Iveco, Deutz, MTU, este tipo de motores. Ok, pessoal, nosso tempo está meio apertado, então eu queria primeiro, antes de encerrar aqui nossa sessão, agradecer a todos os apresentadores que estão aqui, a Vartsila, que é a nossa patrocinadora ouro do evento, e também a parceria longa do DIT, que tem trazido sempre apresentações bem interessantes aqui para o nosso evento, e que vejo que o pessoal está faminto por um coffee break, então o coffee break que a gente vai ter agora é patrocínio do DIT, então aproveitem. Okay? Obrigado por virem à sessão. Depois do coffee break, a gente ainda tem uma última sessão aqui do evento nessa sala aqui. Espero vocês aqui, então. Obrigado.